Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica aqui no canal da Igreja. Escola Bíblica essa que é colocada ao ar todo domingo no canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. Quero te convidar a estar participando das outras atividades também. Segunda, quarta e sexta, às 21 horas, vai ao ar aqui no canal e, como já disse também, com relação à Escola Bíblica, também na página do Facebook, o nosso Boa Noite com Jesus, o programa de devocionais da Igreja Batista da Vila Guilhermina, pequenas devocionais, 10 minutos, para que você possa ir para o seu descanso em paz. Quero te convidar também a estar participando das atividades presenciais. Terça-feira, 19h30, temos culto de oração. Domingo, 9h30 da manhã, culto público para o pessoal do grupo de risco e seus acompanhantes. E domingo, às 19h30, culto público aberto para todas as demais pessoas. Venha estar conosco, sinta-se extremamente convidado. Irmãos, estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que é uma carta com um tema muito centralizado, uma carta com um tema muito claro. O apóstolo Paulo ele defende nesta carta a justificação pela fé somente. Nós estamos no miolo da carta, na parte onde ele apresenta todas as suas defesas. A primeira parte, capítulo 1 e capítulo 2, o apóstolo Paulo ele confronta o problema que estava acontecendo com aqueles crentes ali e ele faz uma defesa do seu apostolado. A partir do capítulo 3 até o final do capítulo 4, versículo de número 31, nós temos o apóstolo Paulo defendendo a justificação pela fé somente. Ele está falando, olha, nós somos justificados somente pela fé. Mas a gente já trabalhou algumas aulas e talvez eu não tenha deixado claro o que é justificação. Justificação é quando o indivíduo ele é retirado do estado de condenação para o estado de absolvição. Ou seja, é quando aquelas ofensas que pesavam sobre as nossas costas são perdoadas e nós somos declarados justos diante de Deus. Existem ideias e existiam ideias de como atingir esse status, entre aspas, de justo diante de Deus. Os judaizantes acreditavam que você se tornava justo quando você cria em Jesus, mas também cumpria alguns requisitos da lei judaica, da lei mosaica, para que você fosse salvo. No caso da carta de Gálatas, especificamente, a questão da circuncisão. Tá bem? Então eles acreditavam que você era justo se você cresce em Jesus e circuncidasse. O apóstolo Paulo ele trabalha com a ideia de fé somente. Ou seja, eu me torno justo no momento em que eu creio em Cristo Jesus, em que eu confio em Jesus. Quando eu confio em Jesus, os meus pecados são imputados sobre ele, o preço que ele já pagou no madeiro, e a sua justiça é colocada, é imputada, é inserida na minha vida e me torna justo. Desta forma, Deus, ao olhar para mim, ele não vê um pecador, mas ele vê alguém coberto pelo sangue do Cordeiro que me tornou justo ao morrer em meu lugar. Ou seja, justificação, a gente vai estar trabalhando sim com a ideia de substituição. Também justificação na teologia de Paulo vai implicar em substituição. Eu sou tornado justo porque ele paga um preço, ele paga pelos meus pecados, uma paga que eu era incapaz de pagar por mim mesmo. Hoje iremos estudar o capítulo 3, versículos de 15 até o versículo de número 29, tá bem? Então são 14 versículos e nós iremos ver mais uma argumentação do apóstolo Paulo a favor da justificação pela fé somente. Nós já vimos que ele argumentou, em primeiro lugar, apelando à experiência dos Gálatas, o que aconteceu com eles. Na aula passada nós vimos que ele apela ao testemunho da Escritura e à própria experiência de Abraão, o pai da fé. E agora aqui ele vai partir para uma argumentação lógica, tá bem? Ele vai partir para uma questão da lógica e vai trazer algumas explicações, algumas fundamentações aqui. Tá? Eu não dividi essa aula em tópicos, nós vamos trabalhar ela versículo a versículo e se Deus assim nos permitir, nós iremos terminar aí antes de 1 hora de aula. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos é que hoje nós não iremos usar tantos textos paralelos, nós vamos nos ater mais aqui ao texto e eu vou explicando devagarzinho, se tiver alguma coisa eu pego na nota de rodapé para comentar com os irmãos. Vamos lá, antes de orarmos, vamos ler o texto sagrado. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana,
uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ou seja, irmãos, Deus concede a herança gratuitamente por meio da promessa a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Foi adicionada por causa das transgressões. A lei é adicionada por causa das transgressões. Até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A aliança foi promulgada pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a lei, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais esse dia, por mais esse momento. Pai Santo, vem falar conosco através da Sagrada Escritura, fala conosco através desse texto, nos explica questões e nos esclarece questões. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos. O apóstolo Paulo, como eu já disse, apelou à experiência dos Gálatas, à experiência de Abraão e apelou à Escritura. Agora ele apela à lógica, tá bem? Vamos lá, versículo 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Antes da gente explicar esse versículo, eu queria que a gente fosse em Hebreus 9:17. O Alberto falou que a gente não ia pular tantos textos, mas tem alguns que nós vamos ler. Pouca coisa, mas vamos ler alguma coisinha hoje. Hebreus 9:17 diz assim: pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? A lei, uma promessa foi feita, um acordo foi feito entre Deus e Abraão. E o mais legal, irmãos, que a gente vê isso lá em Gênesis, capítulo 15, a partir do versículo 7, a gente vê Deus fazendo essa aliança com Abraão. Num ritual muito comum no Oriente Antigo, em que animais eram partidos ao meio e os dois signatários, né, os dois sócios dessa aliança, as duas partes dessa aliança, passavam por entre as partes dos animais. Quando eles passavam entre as partes, eles estavam fazendo a seguinte declaração: seja feita comigo como a estes animais, se eu não cumprir os termos desta aliança. Mas quando você olha
o texto de Gênesis 15, a partir do versículo 7, o versículo 17 diz assim: E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, os pedaços dos animais. Por que isso é importante? Porque a gente entende que a aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança que não está fundamentada em algo que Abraão fez. Somente Deus passa entre as partes. Deus não permite que Abraão passe entre as partes. Um sono pesado vem sobre ele. Por quê? Porque se Abraão passasse, Abraão não seria capaz de cumprir os termos da aliança. Por isso essa aliança está fundamentada somente no caráter de Deus. E o que isso tem a ver com Hebreus 9:17 e com o versículo 15 de Gálatas 3? Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança, lembra a aliança que foi ratificada lá nas partes dos animais? Ainda que uma aliança seja meramente humana, e no caso não é uma aliança divina, uma vez ratificada, ou seja, confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Por quê, irmãos? Essa aliança não pode ser revogada, esse testamento não pode ser revogado, porque aquele que a assinou ainda vive. Deus é o Deus que vive eternamente, portanto a promessa feita a Abraão é uma promessa que permanece eternamente. Isso serve para a promessa para Abraão, isso serve para as promessas que vieram depois, isso serve para as promessas que estão no Novo Testamento, isso serve para as promessas futuras, como a volta de Cristo Jesus. Deus não muda e as suas promessas permanecem para sempre, porque Ele é um Deus imortal. Versículo 16 a 18, aí o apóstolo Paulo começa assim, a trabalhar a questão da lógica. Então ele começa a mostrar, olha, a lei veio e a lei ela estabelece a circuncisão, a lei ela não estabelece, tá, irmãos? A circuncisão é antes da lei, a circuncisão é Abraão. Mas a lei ela codifica, né? Ela pega algo que foi falado e transcreve, coloca no papel, tá? Torna isso como algo legalizado mesmo, institucionalizado para Israel. E aí o apóstolo Paulo começa a mostrar, olha, a circuncisão ela vem bem depois da promessa. E a promessa que é feita, a gente encontra isso lá em Romanos, capítulo 4, versículo 13, diz assim: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Ou seja, a lei vem muito na frente, a lei vem quando Abraão já tinha promessa. Qual promessa? A promessa de ser herdeiro do mundo. Ou seja, a promessa foi bem anterior, irmãos. Deus promete salvação, Deus promete uma descendência abençoada, Deus promete que todas as famílias da terra serão abençoadas em Abraão, muito antes da instituição da lei. E o apóstolo Paulo mostra isso para a gente, versículo 16 a 18. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Antes da gente caminhar para o versículo 17 e 18, é importante a gente entender que existem, não é duas descendências, tá, irmão? A gente tem Isaac. Isaac, ele vem antes, como um precursor de todos aqueles que iriam seguir Abraão pela fé. Ou seja, de Isaac até Jesus, a gente tem uma galeria de pessoas que estão confiando na promessa que foi feita a Abraão pela fé somente. Tem uma galeria de pessoas que estão esperando o Messias, que estão esperando o descendente. Tá bem? Então Isaac, em Abraão, ele representa todo esse pessoal que vai vir. Toda essa gama de pessoas, essa fileira de pessoas que vão vir caminhando pelo Antigo Testamento. Então ele é um representante desses que viriam. Tá bom? E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem Cristo Jesus. Cristo Jesus, representante de todos aqueles que têm a fé como a do crente Abraão, para crer tão somente na promessa. Versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Onde é que está 430 anos depois? Ô Roberto, peraí, de onde é que Paulo tira 430 anos depois?
Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 40. Diz assim, irmãos: Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Em algumas traduções, a gente vê esses 30 anos, incluso um tempinho ali que eles ficaram fora do Egito, tá bom? Mas por que isso é importante aqui no contexto do versículo 17? E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Lembra que eu falei lá de Hebreus? Deus fez uma promessa e Deus não morreu. Então Deus permanece, a promessa permanece de pé. A lei, ela vem 430 anos depois. E aqui o apóstolo Paulo coloca o primeiro argumento lógico dele. Ele fala, poxa, peraí. Abraão, vocês, judaizantes, entendem que Abraão foi salvo. Só que Abraão foi salvo quando não tinha lei. A lei só vem 430 anos depois. Então, essa salvação de Abraão não careceu da lei. Não precisou da lei institucionalizada, escrita, para que ele fosse salvo. Ele foi justificado pela fé. Então, quando vocês colocam a necessidade do cumprimento de estatutos da lei para a justificação, vocês estão falando o seguinte, peraí, então até a saída do povo do Egito, até a instituição da lei, todos se perderam, porque não guardaram de alguma forma a lei, porque não tinham como guardar algo que não estava escrito? Essa é uma ideia que o texto traz. Ora, Deus fez uma promessa. A lei chega e Deus faz a promessa a Abraão e Deus garante a Abraão uma justificação ou ser tornado justo pela fé. E aí, depois você chega com a lei e fala, não, então peraí, não é só pela justiça, mas não. É pela guarda da lei. Então você está anulando a primeira coisa que Deus falou, partindo da segunda. A gente tem um problema de lógica aí. Primeiro, porque você está tornando Deus um Deus incoerente. Em um momento ele fala que Abraão é justificado pela fé, e depois ele quer que você se circuncide para ser salvo. A gente tem um problema de lógica, tá bem? E segundo, você passa a ter um problema com todas as pessoas que antecederam a lei. Onde essas pessoas estão e onde está pai Abraão, tá bom? Paulo continua trabalhando aqui. Porque se a herança vem da lei, já não decorre da promessa. Irmãos, a herança, que aqui a gente entende muito bem que não é apenas uma vida nessa terra, mas a vida eterna com Deus, essa é a nossa maior herança. Essa herança, aqui, porque se essa herança vem da lei, já não é da promessa. Irmãos, não tem como nós recebermos uma bênção tão grande de duas fontes distintas. Ou você recebe mediante a lei, ou você recebe mediante a promessa. E o apóstolo Paulo já usou argumentos anteriores na vida dos Gálatas, na vida de Abraão e nas Escrituras, para mostrar que é tão somente mediante a fé. Não tem outro caminho, tá bom? Mas foi pela promessa que Deus a concedeu, ou seja, concedeu a herança gratuitamente a Abraão. Esse termo gratuitamente é muito interessante. Porque quando você estabelece que, por exemplo, a pessoa só é justificada se ela se circuncidar, você tira a gratuidade da graça de Deus. Porque eu tenho que pagar por essa salvação. Eu tenho que pagar por esse benefício. Nem que seja uma mera circuncisão. E Abraão, o texto fala que foi concedida a herança a Abraão de forma gratuita. Ou seja, ele simplesmente creu, ele simplesmente confiou na pessoa de Deus. E aí o apóstolo Paulo começa agora a explicar a razão da lei. Aí você pensa, ok, tudo bem, Alberto, já que é tudo mediante a fé, tudo foi oferecido mediante a fé, tudo nos foi garantido mediante a fé na promessa de Deus feita a Abraão e ao seu descendente, primeiro em Isaac e indo até Cristo Jesus numa descendência carnal. Para que serve a lei? Qual que é a utilidade, então, da lei? A lei, irmãos, ela tem uma utilidade didática. Cristo Jesus, o perfeito cumpridor da lei, fala algo bem interessante em João 15, 22. Diz assim o texto sagrado.
Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Na verdade, o que Jesus está falando não é que as pessoas realmente não têm pecado, mas eles não tinham consciência do pecado. Né? E aí, ele fala, porque eles poderiam usar essa desculpa, ah, Senhor, mas eu não sabia. Jesus fala, não, agora eu vim, vocês não têm desculpa para falar que vocês não sabem dos seus pecados. O versículo 19 de Gálatas 3 traz a ideia de qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Parar aqui. Qual que é a razão da lei, irmãos? O ser humano, ele é mau desde o Éden. O ser humano, ele se afastou de Deus e ele caminha para uma perdição eterna. Deus tem a sua moralidade espalhada nos povos, e a gente percebe isso em povos que não têm contato com o Evangelho e que ainda assim agem em conformidade com o caráter de Deus em muitas coisas. Mas quando Deus coloca a lei, Ele a coloca para estabelecer os pecados. Ó, isso me desagrada, isso me desagrada, isso me desagrada, isso. Ele coloca uma série de padrões para que o ser humano pudesse olhar para esses padrões e entender, puxa vida, é isso que Deus espera de mim. E é isso que Deus espera que eu evite enquanto povo dele. Só que a lei ela é impossível de ser cumprida. Tá bem? Então, ela veio por causa das transgressões, para mostrar as transgressões, para deixar claro as transgressões, como Jesus faz em João 15, 22. Ela vem para explicar, para expor os pecados. E ela expõe o meu pecado e o seu pecado. Porque quando nós lemos as leis do Antigo Testamento, e eu nem vou pegar todas as leis, mas quando nós lemos os 10 mandamentos, nós vemos que diversas vezes nós usamos o nome de Deus em vão, nós não guardamos um dia de descanso, nós não honramos nosso pai e nossa mãe, nós cobiçamos as coisas dos outros, nós matamos quando nós odiamos o nosso irmão, nós adulteramos quando olhamos para uma mulher ou para um homem com intenção impura no nosso coração. Ou seja, a lei ela vem para mostrar essas coisas para a gente. Você talvez olhava para uma mulher na rua, ou você talvez negligenciava os seus pais, e você achava isso normal. Mas a partir do momento em que a lei vem, ela te expõe isso. Olha, negligenciar seus pais é pecado. Olha, olhar para uma mulher na rua é pecado. Só que você não consegue lutar contra essas práticas, você não consegue guardar todos, nem os 10 mandamentos. Nós não conseguimos guardá-los na plenitude e principalmente na explicação correta que Jesus faz deles, na aplicação correta dos mandamentos. Então a gente começa a ter um problema. Puxa vida, e agora? Existe a lei e ela está me expondo, escancarando os meus pecados, deixando latente diante de mim todas as minhas falhas. Por quê, irmãos? A lei ela tem um caráter também que é justamente de mostrar que nós não conseguimos agradar a Deus por nós mesmos. As pessoas do Antigo Testamento, elas esperavam aquele que cumpriria perfeitamente a lei. Assim como nós cremos naquele que cumpriu perfeitamente a lei. Porque tanto eles, os que creram, quanto nós que cremos, sabemos que nós não temos condições de cumpri-la, mas que ela expõe os nossos pecados. A lei ela estabelece um padrão elevadíssimo, ela estabelece o padrão de Deus. Nós, como seres humanos, temos uma tendência de baixar o padrão de Deus. Isso a gente faz muito com criação de filho. A gente vira para a criança e fala, arrume o teu quarto. A criança vai, arruma o quarto e te chama, pai, meu quarto está pronto. E você chega lá, o quarto está todo arrumado realmente, mas tem um brinquedo debaixo do guarda-roupa. Aí você fala, olha, tem um brinquedo debaixo do guarda-roupa. Aí a criança, o pai é mesmo, não vi, ele vai lá e pega. Aí você olha o quarto de novo, ok, tem uma camiseta ali atrás da porta. Aí a criança pega. Isso vai dando na criança a sensação de que, puxa vida, eu não consigo atingir o padrão que meu pai estabeleceu. A tendência nossa é baixarmos o padrão. A gente chega, tem um brinquedo debaixo do guarda-roupa, tem uma camisa atrás da porta. E a gente fala, não, tudo bem, meu filho, o quarto está arrumado. Só que Deus não trabalha dessa forma. Ele estabelece um padrão na sua lei, e esse padrão é inatingível. Deus não vai chegar para você e abrir o quarto da sua vida e falar, ok, tem uma roupa jogada atrás da porta, mas está tudo bem. Ele não trabalha dessa forma. Ele fala, olha, tem uma roupa jogada atrás da porta, portanto você
é transgressor da lei. Todo o seu quarto está bagunçado porque tem uma roupa atrás da porta. Deus trabalha num padrão elevado e a nossa tendência é baixarmos o padrão. A gente baixa o padrão da arrumação do quarto do filho, mas Deus não baixa o padrão do cumprimento da sua lei. E isso nos deixa enrascada, porque deveria vir alguém que a cumpriria perfeitamente para que nós pudéssemos apropriar desse benefício, e foi isso que Jesus fez. Ele vem, cumpre perfeitamente, e nós apropriamos desse benefício, não por meio da circuncisão, não por meio do cumprimento da lei, não por meio de guarda de mandamentos, mas única e exclusivamente pela fé. O texto continua. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Quem é esse descendente? Cristo Jesus, tá, irmãos? A promessa é em Cristo. Todas as famílias serão abençoadas em Cristo. Tá? Nós iremos herdar a Jerusalém Celestial em Cristo. Nós iremos ter plena comunhão com Deus em Cristo. Ele é o descendente prometido de Abraão. Tá bom? A quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Agora sim, a gente está falando da lei. A lei, ela foi adicionada até que viesse o descendente. Ela foi promulgada por anjos por meio da mão de um mediador. Quem é esse mediador? Moisés. Moisés é o mediador que recebeu a lei. Tá? A lei foi promulgada pela mão de um mediador. Esse mediador, Moisés. Moisés. Tá? Assim como Moisés mediava entre Israel e Deus no Antigo Testamento, prefigurando Cristo, tá, irmãos? Moisés não tem poder de salvação. Ele é uma prefigura, ele figura Jesus, ele é uma sombra. Lembra? Todas as coisas no Antigo Testamento são uma sombra do que viriam? Então, Moisés é uma sombra de Jesus. Depois vem um sacerdote maior do que ele, vem um profeta maior do que ele, vem um rei maior do que ele. Tá bom? Ele é esse mediador, ele recebeu a lei. A lei foi dada a Moisés, entregue a Moisés para entendimento do povo. E aí o texto continua, versículo 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Lembra que eu falei que Moisés mediava o povo? Ou seja, não é mediador de um, ele é mediador de um povo. Assim como Jesus não é mediador de um. Jesus não media só Abraão e nós somos salvos em Abraão. Não, Jesus é mediador de vários. Ele é mediador nosso, ele é mediador de Abraão, ele é mediador de Moisés. Ele é o mediador. Portanto, há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Eu não queria ficar trabalhando outros textos hoje, mas 1 Timóteo 2,5 traz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, não existe, não peça para fulano o que ele faz, peça para determinada pessoa que o filho ouve. Irmãos, isso não existe. Isso não existe. Tá? A salvação é em Cristo. Ele é o nosso mediador. Nós temos acesso direto a Deus através de Cristo Jesus. Versículo 20, portanto. Né? Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E aí o apóstolo Paulo dá uma declaração de monoteísmo. Também, ou seja, é um mediador de várias pessoas, mediando várias pessoas a um único Deus. Tá? Jesus não nos media para outros. Por isso que Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Ele leva a Deus. Tá bem? Versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Isso aí pode acontecer na sua cabeça. Você fala, ok, Alberto, até agora a gente viu tudo isso, nós vimos que a lei vem para mostrar os nossos pecados, a lei vem para escancarar o nosso pecado, e que pela lei é impossível ser salvos. Então, poxa, peraí, a lei é contrária à promessa de Deus. Se a salvação é pela promessa, não é pelo cumprimento da lei, então a lei é contrária, a lei vai contra a promessa de Deus? Olha o que o apóstolo Paulo diz. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, se tivesse uma lei que pudesse dar vida, que pudesse trazer os mortos à vida, que pudesse dar vida eterna, a justiça, ou seja, essa justificação, na verdade, seria por meio da lei. Ou seja, se tivesse uma lei que eu pudesse crer e ser justificado, excelente. A justiça seria procedente dessa lei. Mas
a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Romanos capítulo 11, versículo de número 32. Romanos 11, 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui em Gálatas e ali em Romanos? A Escritura, a lei, o apóstolo Paulo, quando ele fala de Escritura aqui, a gente tem que pensar que a Bíblia não estava completinha, tá, irmãos? O que o apóstolo tinha na mão era o Antigo Testamento. Quando ele fala da Escritura, ele está falando do Antigo Testamento. Ela coloca tudo sob o pecado. Está vendo aqui, ó? Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Colocou tudo sobre o pecado. Ou seja, a Escritura vem e mostra o seguinte, cara. Não existe ninguém bom. Todos estão envolvidos no pecado. Todos estão inseridos, porque todos transgridem a lei o tempo todo. E é o que ele fala aqui no versículo 32 de Romanos 11. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Todos estão debaixo da desobediência. Todos. A fim de usar misericórdia com todos. E aí vem a misericórdia. E aí Gálatas, versículo 22 vem. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Tudo sobre a desobediência. Todos nós estamos debaixo da desobediência. E aqui, irmãos, não é só o ser humano, mas a criação está debaixo da desobediência, gemendo por causa do pecado de Adão. Encerrou tudo debaixo do pecado para quê? Lembra que em Romanos 11, 22 que a gente vê agora, está debaixo da desobediência para que seja manifesta a misericórdia? Olha aqui, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Ou seja, está tudo sob o pecado, está tudo debaixo do pecado, está tudo preso, condenado. Deus deixa que esteja tudo nessa condição, a Escritura coloca tudo nessa condição ao apontar o pecado. Para quê? Para que nós pudéssemos falar, não tem outro jeito. Não tem outra solução. O único caminho lógico é crer no descendente. O único caminho lógico é crer em Cristo Jesus. Para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então o apóstolo Paulo ele trabalhou o que aqui, irmãos? Ele mostrou que a lei vem 430 anos depois da promessa. Então a promessa tem precedência, tem vantagem, tem autoridade sobre a lei. E ele fala que a lei vem para mostrar que está todo mundo esbagaçado, que está todo mundo enrolado, porque ninguém consegue cumprir aquilo ali não. E aí ele pega e fala, ok, está todo mundo enrolado. Essa lei foi entregue através de um mediador, Moisés, que era a sombra de um mediador, Cristo Jesus. E ele fala agora, ok, e já que a lei, a Escritura encerra tudo sobre o pecado, já que a Escritura coloca todos e toda a humanidade, toda a criação nessa condenação, de tal forma que o homem consiga olhar para a situação que ele está, consiga olhar para a lei, olhar para si mesmo, perceber sua incapacidade, então somente crer no mediador. Irmãos, esse é um estudo fantástico da Sagrada Escritura. Esse é um estudo fantástico, tanto que hoje eu não estou usando outros textos, eu estou me atendo ao texto, porque é muito lindo e, apesar de ser extremamente complexo, é muito lindo. Promessa antes da lei. Promessa, promessa, lei, a promessa continua, porque o testador dela, que é Deus, vive eternamente. A promessa continua, mas a lei vem e fala, ó, isso é errado, isso é errado, isso é errado, isso. Se você fizer isso, você não pode fazer isso é assim, isso é assado, você tem que agir dessa forma, você tem que proceder dessa maneira, você tem que pensar assim, você não pode ter isso no seu coração. E quando você olha para a lei, você fala, e agora? E aí você olha para um lado, o outro também tem encerrado o seu pecado. Você olha para lá, o outro também está debaixo de pecado. Olha para lá, o outro está debaixo de desobediência. Aí você olha para Abraão, mentiu. Você olha para Davi, adulterou. Você olha para Jó, duvidou. Você olha para Moisés, bateu na rocha. Você olha para Noé, se embriagou. Você olha para todos os exemplos da Escritura e fala, meu Deus, para quem eu vou olhar? Ninguém consegue cumprir isso. Todos em algum momento falham.
E aí Deus fala, ok, todos falham, mas tem um que não falha, e esse vem para cumprir plenamente a lei, e ele a cumpre perfeitamente, para que você, crendo nele, tenha acesso à herança que é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Por isso é tão somente para que, mediante a fé em Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. E aquela justiça que foi imputada a Abraão, o pai da fé, porque ele creu, é colocada na sua vida quando você crê em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo continua falando sobre a lei. Isso tudo que eu falei agora ele vai continuar falando aqui a partir do versículo 23. Mas, antes que viesse a fé, ou seja, antes que nós crescêssemos, estávamos sob tutela da lei e nela encerrados. Lembra que a Escritura encerrou tudo sobre o pecado? Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e na lei encerrados. A lei estava pesando sobre nós. E nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, essa fé que de futuro haveria de revelar-se, ele está falando para os judaizantes ali, que eram cristãos judeus, apontando exatamente o versículo 4 de Gálatas 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Jesus é esse autor e consumador da fé que viria. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o autor da fé dos crentes do Antigo Testamento. Todos criam porque Jesus gera, Jesus dá a fé. Porque a fé é um dom de Deus. É Deus que dá a fé. Tá? Mas antes que viesse a fé, ou seja, antes que nós recebêssemos esse presente, antes que Cristo viesse a nós, antes que Ele cumprisse a lei para que tivéssemos os benefícios, estávamos sob a tutela da lei, ou seja, estavam guiados pela lei e presos debaixo dela, encerrados nela, para essa fé que de futuro havia de revelar. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, nós já estávamos, apesar de estarmos presos nos preceitos da lei, nós estávamos preparados para uma salvação que viria. O apóstolo Paulo trabalha muito com isso, né, com a questão de Deus separar aqueles que haveria de salvar, de Deus trabalhar naqueles que ele de antemão escolheu para si mesmo. O apóstolo Paulo trabalha muito com isso, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, nós estávamos presos debaixo da lei, né, separados, esperando o momento da fé, o momento de Cristo vir, o momento de Cristo nos dar essa fé, o momento de sermos salvos. De maneira que a lei nos conduziu de aio. Aio, irmãos, puxar mesmo, é aquilo que conduz. A gente usa... Quando a gente conduz gado, boiada, a gente vai com aio ali, né, tocando para o gado ir para onde você quer. A lei, ela fazia isso, a lei ia nos conduzindo. Se você olhar a lei toda, não tem outro lugar para você chegar. A lei toda, ela só vai te conduzir para Jesus. A lei vai te dando uma pancada aqui, outra pancada lá, outra pancada ali, outra pancada lá, e nós vamos igual gado. Até que chega uma hora que a gente fala, não tem outro caminho não, todo lugar que eu vou, esse tem que dar uma chicoteada aqui, uma chibatada, e aí uma hora você fala, não, é para cá que ela está me conduzindo. A lei está apontando para aquele que a cumpriu perfeitamente. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Que a lei ia, aí chega uma hora que você fala assim, ok, eu não consigo cumprir isso. Então eu vou crer nele. Vou crer nessa fé que está prometida. Então eu serei justificado tão somente pela fé. Então vamos lá, versículo 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ou seja, a partir do momento em que Jesus veio, a lei não tem mais esse poder. A partir do momento que eu creio em Cristo, a partir que Jesus veio, a minha vida, eu não estou mais subordinado ao aio. Eu não preciso ficar levando pancada para ir até Jesus. Não. A fé já veio, eu já entendi o Evangelho e eu criei em Cristo Jesus. Então agora eu não preciso mais disso. Mas tendo vindo o aio, já não permanecemos subordinados ao aio. Imagine o gado. É o gado mesmo. Está sendo conduzido ali e os boiadeiros batendo nele e ele indo. Ele indo. Quando ele chega no aprisco, né? Quando ele chega
naquela área cercada, onde o gado vai ficar guardadinho, protegido, alimentado, cuidado. Quando ele entra ali, não tem necessidade de bater mais. Porque o gado já chegou onde tinha que chegar. O gado já entendeu onde que ele tinha que ir. O gado já está usufruindo dos benefícios de estar ali. É ruim usar gado como exemplo para falar de nós, mas é assim. Né? O salmista fala, não sejam como cavalo, como a mula, que se não for por arreio, não obedece. Né? Então, nós chegamos até a fé. Versículo 25, ó, mas tendo vindo a fé, ou seja, chegando até Jesus, já cremos, já não estamos mais debaixo do ar. A gente não precisa mais ficar apanhando do boiadeiro. A gente já chegou onde tinha que chegar. E aí o versículo 26 diz, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A gente já conversou em outras aulas sobre isso, sobre essa filiação à pessoa de Deus, mas eu quero lembrar aqui, mais uma vez, o texto que está em João, capítulo 1, versículo 12. 11 e 12, tá, irmãos? Veio para o que era seu, os seus não receberam. Aqui está falando de Jesus, tá? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala em Gálatas 3 aqui, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, ele está falando, não é da humanidade inteira, ele está falando só de quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus é filho de Deus. Se você teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, você é filho de Deus. Se você não teve, infelizmente, você é apenas uma criatura, hoje condenada. Isso é o ensino da Escritura. Tá bem? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus mediante a guarda da Escritura, da lei? Não, não pode, porque a lei vem muito depois da promessa de Jesus. A lei vem muito, muito depois da promessa que foi feita a Abraão, prometendo esse Cristo. Então, eu não sou salvo pela lei. A lei vem 430 anos depois. Eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Tem um texto em Romanos capítulo 6, versículo 1 a 3, diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Lembra que Jesus morreu em nosso lugar? Então a gente morre com ele ali. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O apóstolo Paulo está falando, todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Uma vez que nós cremos em Jesus, irmãos, e nós somos batizados nele, nós somos encerrados, nós somos enterrados, nós somos submergidos em Cristo, tá bem? Nós estamos revestidos em Jesus. Martinho Lutero trabalha essa ideia como abscondicidade. Abscondicidade, tá? Que é o que? É o fato das nossas vidas estarem escondidas em Jesus. Quando o apóstolo Paulo está falando isso aqui no versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, ele está apontando lá o versículo mais conhecido de Gálatas, que é o versículo 20 do capítulo 2. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, agora eu vivo em Cristo. Uma vez que a lei me trouxe até Ele, uma vez que eu entendi Ele, uma vez que eu crio no sacrifício dEle, uma vez que eu crio na sua obra perfeita, ok, agora eu estou em Cristo. Eu estou ligado com Ele, eu estou preso a Ele, eu estou enxertado na videira verdadeira, eu estou em Jesus, eu estou revestido de Cristo Jesus. E aí, a gente chega em dois versículos que são complicados, porque são versículos que o pessoal distorce, principalmente o versículo 28. De Sarte, ou seja, quando o apóstolo Paulo fala, todos que estão batizados em Cristo estão revestidos de Jesus.
Todo mundo que foi conduzido pela lei, a lei mostrou seus pecados, a lei te mostrou sua condenação, e você foi para Jesus e creu nele e depositou sua vida aos pés dele, você está revestido dele. Você se entrega a ele, publica a sua fé, então você está vivendo em Jesus. Você está revestido de Jesus. Dessa forma, ou seja, de Sarte, e agora ele está falando, ó, irmãos, entendam uma coisa. Todos que creram em Jesus. E agora o apóstolo Paulo fala, de tal forma que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala isso aqui, ele não está falando de que todo mundo pode fazer tudo. Tá, gente, já vou falar o que ele não está falando. Tá? Depois a gente abre Efésios capítulo 2 aqui, versículos 15 e 16. Já vou falar o que o apóstolo Paulo não está falando. O apóstolo Paulo não está falando que todo mundo pode fazer tudo. Esse versículo aqui tem sido usado para cada barbaridade, irmãos. Para cada barbaridade. Tem sido defendido, por exemplo, o ministério feminino com base nisso. Olha aí, o apóstolo Paulo fala que não, nem homem, nem mulher. Então por que a mulher não pode ser pastora? Porque o texto não está falando de ministério. O texto não está falando de sacerdócio. O texto não está falando de chamar ao ministério pastoral. O texto está falando de salvação. O texto está falando de constituição do povo de Deus. Lembra que tinha um povo que Moisés mediava? Israel? Agora tem um povo que Cristo media, a igreja. E na igreja não existem nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. O apóstolo Paulo está falando da unidade orgânica da igreja. Ele não está falando de ministérios aqui. Ele está falando que, por exemplo, é o texto que fala sobre a unidade orgânica da igreja. Dedo é dedo? Dedo faz parte do corpo? Dedo faz parte do corpo. Ele sempre vai fazer parte do corpo. Agora, o dedo não é a orelha. O dedo não faz a função do nariz. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, o dedo não pode fazer o que a orelha faz. Porque a orelha foi chamada para ser orelha. O nariz foi chamado para ser nariz. Os olhos para serem olhos. E as mãos para serem mãos. Não se desmerece as mãos porque elas não são os olhos. As mãos são extremamente importantes. Assim como os olhos são extremamente importantes. Assim como o dedinho do pé é extremamente importante. Sem o dedinho do pé você perde seu equilíbrio. Ou seja, tudo funciona de forma orgânica, mas não é que todo mundo pode fazer tudo. Então já estou desconstruindo aqui, estou explicando para os irmãos o que o texto não diz. Porque muitas vezes os irmãos vão ouvir isso. Ah, a minha igreja tem uma pastora, porque a Bíblia diz que não há nem homem nem mulher. Sim, em Cristo todos somos um único corpo. Nós estamos em Cristo, nós somos um em Jesus. Unidade em Jesus. Lembra da oração sacerdotal de Jesus? Vamos lá. A gente vai falando e vai lembrando de textos, irmãos. Textos que não estavam na Escritura. Versículo 22 de João 17 diz: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu nele e tu em mim. Eu neles e tu em mim. Ou seja, Jesus está clamando a Deus pela unidade da igreja. Quando a gente vai em Efésios capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: aboliu na sua carne, Cristo Jesus, aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo, e aqui os dois é judeus e gentios, em si mesmos um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo pela cruz, ou por meio dela, a inimizade. Em Cristo nós temos unidade, em Cristo nós temos paz, em Cristo nós estamos ligados a Deus, em Cristo nós somos reconciliados, em Cristo nós somos justificados. É isso que o texto está falando. O texto está falando que nós somos um em Jesus porque estamos ligados misticamente a Cristo, apontando diretamente Gálatas 2:20. O texto não diz de ministério de nenhuma forma. O texto não está falando de função, irmãos. Ponham isso na cabeça, tá bom? Então vamos lá. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E aí o apóstolo Paulo, nessa capacidade que ele tinha espetacular, dada pelo Espírito Santo, de voltar no que ele queria falar, ele faz o versículo 29. E se sois de Cristo,
também sois descendente de Abraão. Por quê? Porque Abraão creu. Se você creu com Abraão. Então você também é um descendente de Abraão pela fé. E herdeiros segundo a promessa. Amém? Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, por meio da fé em Jesus, como Abraão creu nas promessas. E é isso aí, irmãos, chegamos ao finalzinho da nossa aula de Gálatas, capítulo 3, aqui o apóstolo Paulo faz um apelo à lógica. Ele fala, a salvação, a justificação tem que ser pela fé, porque a fé vem muito antes da lei, e a lei não tem a capacidade de anular a promessa. Tá bem? Então, é isso mesmo que eu falei, né? A fé, a justificação é mediante a fé na promessa, e não através da guarda da lei. Porque a promessa vem muito antes da lei, 430 anos antes. Então é isso, irmãos. Chegamos ao final da nossa EBD. EBD um pouco diferente hoje, sem pularmos por tantos versículos da Sagrada Escritura. Eu tenho aqui alguns que eu deixei anotados, mas a grande maioria, que foi a maioria que a gente usou, mas teve versículos que foram vindo durante o estudo e a gente foi utilizando. Tentei fazer hoje o mais parecido possível com o que a gente faz na igreja. Fiquei trabalhando o texto e, à medida que vai lembrando, obviamente a gente se prepara, né? Tem aqui o escopo da aula, está aqui, mas a gente se prepara, mas o Espírito Santo vai dando outros textos, vai esclarecendo outras coisas através do texto. Um único Deus, um único mediador para várias pessoas que creem nele. A lei te mostra a sua incapacidade. E você, ao olhar a sua incapacidade na lei, não tem outro lugar para olhar, a não ser para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Chegamos ao final. Vamos orar, vamos falar com Deus e vamos agradecê-lo por esta oportunidade. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais uma noite que o Senhor nos concede, uma manhã que o Senhor nos concede, um dia que o Senhor nos concede, um momento que o Senhor nos concede, uma oportunidade, ó Pai, de podermos, olhando para a Tua Sagrada Escritura, entendermos que nada pode anular as promessas que o Senhor fez a Abraão e nada pode anular nenhuma das promessas que o Senhor fez no Antigo Testamento, porque o Senhor é um Deus que vive e as promessas só se anulam quando morre aquele que promete. O Senhor é o Deus imortal, imutável, que nunca mudará e que manterá suas promessas vivas para nós. Muito obrigado, ó Pai, porque crendo nas Tuas promessas, podemos crer que o Senhor voltará para nos buscar enquanto igreja. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos mostra através da Tua palavra que a Tua lei é boa, que apesar de ela nos machucar, dela nos ferir, ela nos conduz de forma mansa até Cristo Jesus, aquele único que a cumpriu plenamente e que, tendo-a cumprido, morrendo no madeiro, pagou alto preço para que a Tua justiça fosse colocada em nós. Muito obrigado, ó Pai, porque Cristo levou os nossos pecados no madeiro e hoje nós temos livre acesso a Ti. Muito obrigado, ó Pai, porque em Ti somos um, porque em Ti há apenas um povo, o povo de Cristo Jesus, cada um com a sua função, porém todos unidos em Cristo Jesus, através da fé e essa demonstrada através do batismo. Muito obrigado, ó Pai, porque crendo em Cristo Jesus, somos coparticipantes com Abraão das promessas que o Senhor tem para o Teu povo. Te louvo, te agradeço por tudo quanto tens feito e essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. E é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui, uma alegria muito grande. Espero que você tenha aprendido nessa aula, que você tenha crescido um pouquinho mais, que você tenha pegado alguns textos como Romanos 4,13 e outros textos que a gente citou aqui. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. E até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau!